Você já teve aquela sensação estranha de estar sempre cansado, mesmo depois de dormir uma noite inteira? De olhar para as coisas que antes te davam prazer e não sentir mais nada? Mas você continua. Finge que está tudo bem. Sorri no trabalho, responde às mensagens, paga as contas. Por fora, a vida segue normal. Por dentro, algo está desmoronando, em silêncio. E assim, sem perceber, você entra no modo sobrevivência. O esgotamento nem sempre chega como um colapso. Às vezes, ele se arrasta aos poucos. Se camufla em pequenos esquecimentos, explosões de raiva sem motivo, ou na vontade de sumir por um tempo. E o mais perigoso é que muita gente nem percebe que está queimando por dentro, até não sobrar nada. Hoje, vamos falar sobre os sinais silenciosos do burnout. Porque antes de tudo virar cinza, o corpo e a mente sempre tentam avisar. Você só precisa saber ouvir. E, olha, às vezes o primeiro aviso vem disfarçado nas pequenas reações do dia a dia. Às vezes o esgotamento não aparece como tristeza. Ele explode como raiva. Você já perdeu a paciência com uma impressora travada e por um segundo pensou em jogá-la pela janela? Ou então sentiu um ódio inexplicável porque alguém do seu lado estava mastigando alto demais? Calma, isso não é só irritação momentânea. Quando o cérebro está sob pressão constante, quem assume o volante é a parte mais primitiva, a amígdala cerebral. Lá no fundo da sua cabeça, escondida como um sensor de fumaça mal calibrado, vive a amígdala cerebral, um núcleo pequeno em forma de amêndoa, mas com poder de causar o caos. No tempo das cavernas, ela era a nossa guardiã. Ouviu um rugido? A amígdala acendia todos os alarmes. Corre! É um tigre! E o corpo entrava em modo guerra cortisol, adrenalina, pupilas dilatadas, músculos prontos. Só que hoje o tigre pode ser um e-mail passivo-agressivo do seu chefe, uma indireta no grupo da família, ou até a notícia do aumento da gasolina. E sabe o pior? A amígdala não sabe a diferença. Para ela, tudo ainda é ameaça. E o que isso causa? Um fenômeno chamado de sequestro da amígdala. A parte emocional do seu cérebro assume o controle e desativa o chefe racional, o córtex pré-frontal. Resultado: você perde o filtro, o controle e o bom senso. É como ter um detector de fumaça que dispara toda vez que você faz uma torrada. Você está exausto, mas não percebe que é estafa. Só sente que está mais explosivo, mais reativo, com menos paciência. Aquele colega só fez uma pergunta simples, mas você já sentiu como se fosse um ataque pessoal. A máquina de café quebrou? Parece o fim do mundo. Não é drama. É bioquímica pura. Seu cérebro, dominado por hormônios do estresse, perdeu a capacidade de distinguir o que é irritante e o que é perigoso. A linha entre desconforto e ameaça se apaga. E aí qualquer coisa vira gatilho. Muita gente pensa: nossa, estou virando uma pessoa amarga. Mas não. Você não virou um ogro. Você está em modo sobrevivência. Um modo que devia durar minutos, mas que está durando semanas, meses ou anos. Sabe quando você entra na cozinha e esquece totalmente o que foi fazer ali? Fica olhando para uma colher na mão e pensando: o que é isso mesmo? Isso pode parecer bobagem, mas na verdade seu cérebro está sendo atacado por dentro. A vítima se chama hipocampo, uma estrutura em forma de cavalo marinho que gerencia nossa memória. Quando você vive sob estresse constante, seu corpo libera cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ele é útil em pequenas doses, por exemplo, para te acordar de manhã. Mas, em excesso, ele vira um vilão invisível. Cientistas já comprovaram. Altos níveis de cortisol encolhem o hipocampo. Literalmente. As conexões entre neurônios se enfraquecem. A produção de novos neurônios desacelera. E se a exposição for prolongada, o hipocampo pode encolher como uma uva passa ao sol. Essa névoa mental, esse esquecimento constante, essa sensação de estar lerdo, não é preguiça, é o seu cérebro pedindo socorro. Seu sistema está em curto-circuito. No Brasil, estima-se que cerca de 30% dos trabalhadores apresentam sintomas claros de burnout, segundo dados da ISME-BR. E muitos nem percebem. Acham que o problema é pessoal, ou até moral. Mas o que temos é um corpo saudável tentando operar com um cérebro em pane. A boa notícia? Nosso cérebro é resiliente. Com descanso adequado, alimentação, sono, exercícios e, principalmente, a redução de fontes crônicas de estresse, o hipocampo pode se regenerar. Mas o primeiro passo é reconhecer: você não está fraco, você está sobrecarregado. Em um mundo onde estamos sempre conectados, cobrados, acelerados,
É fácil esquecer que por dentro ainda carregamos um cérebro das cavernas. Ele quer te proteger, mas está gritando fogo quando só tem brisa. Você não precisa viver em alerta o tempo todo. Respire, desligue o modo sobrevivência. E lembre-se, cuidar da sua mente não é luxo, é questão de sobrevivência moderna. Já tentou tomar uma decisão simples, como o que jantar, e sentiu como se estivesse resolvendo um problema de física quântica? Ou ficou olhando para o celular por 10 minutos, sem lembrar por que o pegou? Pois é. Isso pode ser sinal de que o chefe do seu cérebro, o córtex pré-frontal, está tirando férias forçadas. Essa parte do cérebro funciona como o CEO da sua mente. É ela que organiza ideias, filtra impulsos, toma decisões lógicas e impede você de responder a um e-mail do trabalho com um gif de bode berrando. Mas quando o estresse se instala por semanas ou meses, é como se o alarme de incêndio disparasse na sala do CEO. E em vez de agir com calma, ele simplesmente sai correndo. Quem assume o controle? A amígdala cerebral, um segurança emocional que só sabe reagir com pânico. Agora, imagine uma empresa onde o diretor estratégico sumiu, e quem comanda tudo é o segurança que acha que qualquer barulho é um assalto. Esse é o seu cérebro sob estresse crônico. Lembra de quando comer pizza era uma celebração? Ou quando jogar seu game favorito te fazia perder a noção do tempo? E agora, parece tudo sem graça. Como se a vida tivesse perdido a cor. Não é frescura, é bioquímica. Seu sistema de dopamina, o hype man do cérebro, aquele que te fazia vibrar de expectativa, começa a falhar. É como colocar ficha na máquina de refrigerante e nada sair. Você tenta, inicia um hobby, vê uma série nova, sai com amigos e nada te empolga. Esse esgotamento do sistema de recompensa tem nome: anedonia. Uma palavra bonita para uma sensação péssima. Nada mais parece valer a pena. Segundo um estudo da Universidade de São Paulo, ou USP, a exposição prolongada ao estresse reduz a sensibilidade dos receptores de dopamina. Ou seja, a substância do prazer ainda está lá, mas não encontra onde se encaixar. É como carros procurando vaga em shopping fechado. E o pior, você lembra de como era se sentir feliz. E isso dói mais ainda. E quando o prazer vai embora, o que sobra é o vazio. E às vezes, essa ausência começa a corroer sua percepção de si mesmo. Alguma vez você já se olhou no espelho e pensou: essa pessoa não parece comigo? Ou sentiu que estava assistindo sua vida de fora, como quem vê uma live com delay, sem poder interagir? Isso tem nome: despersonalização. É o modo que o cérebro encontra de se proteger quando está sobrecarregado. Ele cria um distanciamento emocional, como se desligasse parte da conexão com o eu real. E tem também a desrealização, quando tudo ao redor parece artificial, como se o mundo tivesse virado um cenário de videogame de baixa resolução. Esses sintomas são mais comuns do que parecem, mas muitas vezes confundidos com drama ou viagem na cabeça. Na verdade, são sinais claros de fadiga mental extrema. Talvez você ache que está ficando preguiçoso, frio ou sem graça, mas a verdade é mais simples e mais profunda. Seu cérebro está exausto. Ele não precisa de mais esforço, precisa de alívio, de tempo de qualidade, de sono de verdade, de pausas sem culpa. A boa notícia? O cérebro se regenera. Os receptores se reativam. A vontade volta. Mas só quando você parar de se cobrar como uma máquina e começar a se tratar como um ser humano. Quando a alegria vai embora, às vezes ela leva junto algo ainda mais profundo. A sensação de que o mundo ao nosso redor perdeu a alma. Tem dias em que o mundo parece meio errado, como se tivessem abaixado o brilho e o contraste da sua vida. A sala da sua casa parece um cenário de novela mal montado. As paredes parecem falsas, os objetos artificiais. Até seu gato tem uma cara meio esquisita, como se tivesse saído de um videogame mal renderizado. E o mais curioso, você sabe que é real. Você sabe que está ali. Mas algo dentro de você está desligado. É como se sua mente tivesse apertado um botão, modo espectador ativado. De repente, tudo ao redor ganha cara de sala de espera. Aquela sensação de estar presente, mas distante, como se estivesse só aguardando algo que nem sabe o que. Esse tipo de desconexão tem nome: desrealização. E não, isso não é loucura. É um mecanismo de defesa do cérebro quando ele está saturado. Ele se desliga parcialmente da realidade para tentar proteger o que ainda resta de sanidade. Imagine que seu cérebro é um celular com 1% de bateria.
O sistema entra em modo avião, fecha todos os aplicativos, reduz o brilho da tela, só para conseguir aguentar mais um pouco. É como se sua mente ativasse o modo espectador e tudo virasse uma eterna sala de espera. E então surge um ciclo perigoso. Você se sente desconectado da realidade, isso te deixa ansioso. A ansiedade piora a desconexão. E o ciclo se repete. E olha, nesse estado... E tem outra coisa que vai para o espaço quando o burnout se instala. Sua noção de tempo. Já teve a impressão de que 1 hora durou 3 dias? Ou que piscou e 1 mês inteiro desapareceu? Quando estamos cronicamente esgotados, nosso cérebro perde o compasso. Literalmente. Cientistas chamam isso de redução da sensibilidade temporal. Os relógios internos do nosso cérebro, principalmente a dopamina e a serotonina, ficam desregulados. Dopamina é o que nos impulsiona a agir. Serotonina é o que nos dá a sensação de calma e equilíbrio. E quando esses dois ficam bagunçados, o tempo ou congela, ou acelera sem controle. Uma tarefa de 30 minutos pode parecer uma maratona. Você olha para o relógio e acha que passaram horas, mas foram 12 minutos. Mas em outros dias, é o oposto. Tudo passa tão rápido que parece que você nem esteve lá. Ou então vive no piloto automático, e quando vê, já é sexta-feira e você nem lembra da segunda. É como tentar medir distância com uma régua derretida. Nada faz sentido. Você esquece o que fez ontem, mas lembra de um momento constrangedor de 4 anos atrás, como se fosse agora. O cérebro, sob estresse constante, não consegue organizar o tempo corretamente. E isso afeta não só sua percepção do presente, mas também sua memória do passado. Uma semana difícil no trabalho pode parecer um mês inteiro. Um evento desconfortável vira uma montanha dentro da sua lembrança. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas não percebe que está vivendo tudo isso. Acha que está distraída, preguiçosa, desligada. Mas, na verdade, o cérebro está gritando por ajuda. Se o mundo ao seu redor parecer falso, se o tempo perder o ritmo, se o prazer sumir, não ignore. Isso não é frescura. É o seu cérebro entrando em colapso silencioso. Mas ele ainda está tentando te avisar, com os sinais que pode, antes que o sistema trave de vez. E aí talvez a pergunta certa não seja o que está errado comigo, mas sim, o que estou exigindo demais de mim sem perceber. Você não é fraco, você só está cansado de ser forte o tempo todo. Existe um hormônio no seu corpo que foi criado para te proteger. Ele é como aquele gerente eficiente que entra em cena quando tudo sai do controle. Seu nome? Cortisol. Na dose certa, ele é essencial. Te acorda de manhã, te dá energia para enfrentar desafios, prepara seu corpo para reagir quando há perigo real. Mas quando o estresse vira rotina, esse gerente enlouquece. É como se, em vez de organizar as demandas, ele começasse a correr pelo escritório gritando com um megafone às 3 da manhã. Sem filtro, sem pausa. Você está exausto o dia inteiro. Mas quando deita para dormir, sua cabeça começa uma maratona de pensamentos. Lembra daquela vergonha que você passou em 2007? E se der tudo errado amanhã? Você não está dormindo. Está travado entre a vigília e o caos. É como tentar dormir depois de tomar 3 xícaras de café, só que sem ter tomado café algum. E para alguns, os sonhos viram episódios estranhos, quase surreais. Se sua mente anda parecendo um filme do David Lynch, o culpado pode ser ele. O cortisol desregulado. Em teoria, o cortisol deveria ajudar a reforçar sua defesa em momentos de crise. Mas quando ele se mantém alto por tempo demais, o efeito se inverte. Seu sistema imune entra em colapso silencioso. Você começa a pegar resfriados com frequência. Qualquer virose te derruba. É como se seu corpo dissesse: desculpa, não tô dando conta. Segundo dados da Fiocruz, pessoas sob estresse crônico têm até 30% mais chance de desenvolver infecções recorrentes. Com o cortisol fora de controle, seu corpo entra em modo guardar gordura para o inverno, mesmo que você more em Salvador, principalmente na região abdominal. E não para por aí. Esse mesmo hormônio bagunça os sinais de saciedade. Você sente vontade de comer doce, gordura, massa, o famoso conforto em forma de comida. E o pior, a culpa se soma ao estresse. Você se afunda e sua mente se embaralha. É como se seu corpo tivesse entrado num esquema de pirâmide.
Mas em vez de dinheiro, o que circula são rosquinhas, refrigerante e culpa. Se você anda perdendo as chaves, esquecendo o que ia dizer ou colocando o controle remoto na geladeira, respira. Você não está perdendo o controle. É o seu corpo pedindo ajuda. O excesso de cortisol atinge um ponto-chave, o hipocampo, o centro da memória e organização mental. É como se seu cérebro estivesse tentando funcionar com a internet caindo o tempo todo, buffering, travando, reiniciando. Em termos simples, sua mente está cansada demais para processar o básico. O cortisol não é um inimigo, ele é um mensageiro, um alarme. E quando ele está disparando o tempo todo, não é porque você é fraco, é porque alguma coisa precisa mudar. Talvez você precise dormir melhor, ou dizer não com mais frequência, ou parar de tentar salvar o mundo antes de se salvar. O importante é entender. Seu corpo não foi feito para viver em modo emergência. Ele aguenta, por um tempo. Mas chega uma hora em que até o mais resiliente dos hormônios diz chega.